Boa tarde, nós estamos apresentando um trabalho de educação física sobre vôlei. Nós somos da turma M21, eu sou o Rodrigo e junto comigo estão o Rafael, Boa tarde. o João Vitor Boa tarde. e nós vamos começar a falar pela história do voleibol. Então, boa tarde. Eu vou falar agora um pouco sobre a história do voleibol. O vôlei foi criado em 1895 pelo americano William Morgan, que era o diretor de educação física da Associação Cristã de Moças, conhecido como ACM. O primeiro nome do esporte, que veio a se tornar um dos maiores do mundo, era Mintonete, um nome meio estranho. O esporte da moda era o basquete, fazia 4 anos, era um esporte novo, e teve uma difusão muito rápida. Só que era muito cansativo para os velhos. Então, por sugestão de um pastor, que foi o Lawrence Weiner, o Morgan, ele idealizou um jogo menos cansativo para os associados mais velhos da Associação Cristã de Moços. E ele colocou uma rede parecida com a de tênis, só que é uma altura mais alta, de quase 2 metros. E era meio que batida, uma câmara de bola de basquete. Que foi assim que foi o vôlei assim primordial, o vôlei primitivo. E devido à primeira bola utilizada no voleibol em si, ser muito pesada, foi solicitado para a firma AG Spalding, famosa Spalding, a fabricação de uma bola para o esporte mesmo. No início, que o chamado Mintonete, ele era só na cidade de Holyoke. Era tipo um jogo típico, vamos dizer assim, uma atividade cultural. E aí, numa conferência do colégio de Springfield, isso aí, entre os diretores da educação física dos Estados Unidos, as duas equipes dessa cidade, elas fizeram uma demonstração e o jogo começou a se difundir por outras cidades, chegando a Massachusetts, Nova Inglaterra e assim e por fim pelo mundo. E como é que o vôlei adquiriu esse nome dele hoje? Eles pegaram e aí lá no Springfield um doutor, conhecido como Halstead, ele sugeriu que o nome fosse trocado por voleibol, porque a ideia básica do jogo era jogar bola de um lado para o outro sobre a rede com as mãos. No ano de 1896 foi publicado o primeiro artigo sobre o voleibol, escrito por Cameron, na edição do Physical Education em Buffalo, Nova York. Ele trazia um resumo básico do jogo e só isso. No próximo ano, as regras foram incluídas oficialmente no primeiro handbook, ou livro, enfim, livro pequenininho, oficial da Liga Atlética da Associação Cristã de Moços da América do Norte. Ficou importante. E a primeira quadra de vôlei, ela tinha entre 15 e 16 metros e por uns 7, 8 metros de largura. Com a rede tendo uma largura de 60 centímetros, mais ou menos, e com um comprimento de 8, 9 metros. E estando naquela altura de quase 2 metros do chão, e uma bola sendo uma câmara de borracha ou couro, ou lona, de cor clara, que seja leve para conseguir jogar, como é atualmente. E o vôlei ele foi muito rápido, ele foi ganhando novos adeptos, vamos dizer, crescendo muito rápido. No cenário mundial em si. Em 1900 chegou no Canadá. Em 4 anos depois chegou no Canadá. Depois foi desenvolvido pela China, depois pelo Japão, pelas Filipinas, pelo México, pela Europa, pela África, pela Ásia e até por fim chegando aqui na América do Sul. E aqui na América do Sul, o primeiro país a conhecer o voleibol foi o Peru, em 1910, através de uma missão governamental que tinha a finalidade de organizar a educação primária do país. E o primeiro campeonato sul-americano foi pela Confederação Brasileira de Desporto, CBD, da época, com apoio da Federação Carioca de Voleibol. E aconteceu no ginásio Fluminense, no Rio de Janeiro, entre 11 e 22 de setembro do ano de 1951, sendo campeão o Brasil no masculino e no feminino. A Federação Internacional do Voleibol, FIVB, ela foi fundada em 20 de abril de 1947, lá em Paris, tendo o primeiro presidente o Paul Libaud, e tendo como fundadores os seguintes países: Brasil, Egito, França, Holanda, Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Estados Unidos e Uruguai. Muito país. O primeiro campeonato ele foi disputado em Praga, na Tchecoslováquia, quase em 1950. E a Rússia que ganhou. Depois, em setembro de 62, no Congresso de Sofia, o vôlei foi admitido como esporte olímpico. E a sua primeira disputa foi na Olimpíada de Tóquio, em 64, com 10 países no masculino, sendo entre eles Japão, Romênia, Tchecoslováquia, Bulgária, Holanda,
Estados Unidos, Coreia do Sul e até o nosso Brasil. Que o primeiro campeão olímpico do voleibol foi a Rússia, um país muito forte nesse cenário. Com a Tchecoslováquia sendo vice-campeão e a medalha bronze com o Japão. E no feminino, o campeão foi o Japão, Rússia em segundo e a Polônia em terceiro. E o William Morgan, conhecido com seu apelido de armário, morreu em 42 aos seus 72 anos de idade. Quase não conseguiu ver, acho que nem conseguiu ver, nem chegou a ver o primeiro campeonato olímpico do voleibol, né? Agora nós vamos comentar sobre as regras do voleibol. Por padrão, a gente já sabe, o vôlei tem 5 sets, sem um tempo definido para terminar o set, porque é muito variado, pode durar de 5, 10 minutos, se for um jogo bem disputado, até 1 minuto que o cara só saca e acaba. E para terminar o set, para terminar de ver o set, uma das equipes tem que passar 25 pontos ou ter 2 pontos de vantagem sobre o adversário. Não existindo a vantagem, a partida vai seguindo até que uma das equipes consiga 2 pontos de diferença. Assim, ganhando assim o set. No entanto, tem uma exceção no tamanho dos sets, que ele ocorre quando os dois times vencem, cada um 2 sets, empatando a partida em 2-2. E então vem o quinto e último set, conhecido como tie-break. O tie-break ele vai até 15 pontos, vencendo a equipe que atingir essa pontuação primeiro, com a vantagem de 2 pontos. E com aquela mesma pegada, não existe vantagem, vai o desempate até chegar nesses 2 pontos, até chegar ao vencedor de 3. A partida sempre começa do saque, logicamente, depois que o árbitro apitar. E o jogador tem até 8 segundos para efetuar o saque, sem poder pisar na linha e aquelas coisas. Cada equipe poderá tocar até 3 vezes na bola quando ela chegar no seu lado da quadra, com um ataque ou devolução simples. Mas é proibido 2 toques seguidos na bola. E é muito importante frisar que o toque no bloqueio não conta. Toda vez que a outra equipe, que a equipe adversária, né, sacar e sofrer um ponto, o time deve fazer um rodízio na posição de jogadores. Que é o que dá movimento, para todo mundo pegar o melhor cara e deixar ele só naquela posição. Tem que ter uma variação, então todo mundo tem que saber fazer um pouquinho de cada coisa. No bloqueio, como é que funciona o bloqueio? Os jogadores eles podem tocar a bola além da rede, só que ela não pode interferir no golpe ataque do time. Por exemplo, o cara vai cortar e o outro mete a mão na frente dele. Não pode. A bola tem que sair das linhas demarcatórias, a bola tem que chegar no cara, não pode ser durante o ato do ataque. Quando a bola sair para fora das linhas demarcadas ou tocar nas antenas e nos cabos, é fora. Acontecendo quando ela cruza o espaço de fora das antenas, ou enfim, se a quadra tiver teto, bater no teto, coisas assim. Em qualquer uma dessas hipóteses, o time adversário vai pontuar. É bem evidente que no vôlei é inicial com 5 jogadores. Mas em cada partida individual, o time vai distribuir os jogadores em 5 posições básicas, ajustando eles de acordo com as necessidades e qualidade de cada jogador em si. E também, obviamente, pensando na equipe adversária como um empate. No entanto, as funções variam muito. Por exemplo, tem o levantador, e ele é o distribuidor das jogadas e é responsável por, assim, armar os movimentos de ataque. Ele é praticamente o cérebro e então ele tem muita liderança. E logo ele tem que ser muito efetivo nas jogadas e óbvio que ele tem que tomar várias decisões durante o jogo para poder levar o time à vitória. E nisso a gente tem o meio de rede. Esses caras, eles são os atletas de uma estatura, desculpe, maior. Eles têm uma estatura mais avantajada. Porque a principal função deles é fazer o bloqueio do meio, que é praticamente marcar as bolas rápidas e de diagonal do adversário. Já que, obviamente, ele consegue cobrir um espaço maior, né? E também ele tem uma envergadura muito maior, que facilita na hora de realizar um bloqueio mais difícil, o que dificulta muito para a equipe adversária. Além de, obviamente, ele é uma arma muito ofensiva para bolas rápidas, que ele consegue usar por causa da potência que ele tem muito potencial de ataque. E logo seguinte a isso, nós temos o oposto, que ele é o jogador mais incisivo do ataque de força. Ele é o responsável por aliviar o trabalho do levantador. Ele praticamente apresenta muita velocidade e perícia quando ele vai realizar um ataque. Ele domina muito os fundamentos ofensivos e de bolas rápidas e bolas de fundo. O oposto, assim, ele normalmente não se preocupa muito em passar a bola, mas sim em pontuar. Tanto é que essa é a função principal dele. Subsequente a isso, nós temos o líbero.
Ele é imprescindível no vôlei. Ele é uma peça fundamental de qualquer jogada, de qualquer esquema. Ele é um atleta de posição essencial na defesa e no primeiro passe. É muito comum que ele entre no lugar do jogador de meio, que estiver no fundo assim da quadra para defender o saque adversário e assim poder oferecer uma recepção melhor, o que obviamente vai gerar um ataque muito bom. E depois nós temos o ponta, que ele fica ao lado do líbero e ele é um responsável pela qualidade do espaço do time. Os pontas eles têm que ter uma defesa excelente e dominar muito bem a bola, subsequente com um dos principais ataques do vôlei, a manchete. Então eles sobem uma posição de ataques muito rápidos pelas laterais. Eu falo sobre os fundamentos agora. Pontuação no vôlei. No caso das competições oficiais, as vitórias por 3-0, 3-1 garantem 3 pontos ao time vitorioso. Vitórias 3-2 somam 2 pontos, derrotas 2-3 dão 1 ponto. No caso do time derrotado a 0-3, não recebe nenhum ponto. Em outras situações, como quando ele recebe um WO, quando o time simplesmente não aparece, ele tem 2 pontos subtraídos dessa classificação. Condição é quando o jogador ele não deixa as mãos completamente abertas para receber a bola. Invasão é quando você invade o campo inimigo. Cravar é quando você bate com muita força a bola no chão do time adversário. Bola de segunda é quando você ataca o time inimigo no segundo toque e não no terceiro. E 2 toques é quando o jogador dá 2 toques seguidos. Match point é quando uma equipe só precisa de mais 1 ponto para ganhar a partida. E set point é a mesma coisa, só que para ganhar um ponto para ganhar o set. Agora a gente tá naquela parte chata. Arbitragem. Como é que vai funcionar a arbitragem no vôlei? A gente tem uma equipe, logicamente, que ela é responsável para cumprir que a partida siga com o seu curso. Sempre seguindo as regras e o regulamento. Nós temos 2 árbitros. O primeiro árbitro, ele sempre vai ficar sentadinho do lado oposto do apontador, em uma das extremidades da rede. A responsabilidade dele é marcar as faltas de quem saca, falta de posicionamento e em toque de bola, invasões e demais infrações. Vamos dizer que o cara deu 2 toques, ele que vai lá e que vai falar pro cara, ó, fez cagada, perdeu. O segundo árbitro, ele vai ficar do lado de fora da quadra em pé e próximo à poste da rede. De frente para o primeiro árbitro, marcando falta de posição também, contato faltoso com a rede, contato da bola, com o objeto fora do jogo, com o solo quando houver dúvida, é aquele que vai dar aquela minuciosa, é quase um VAR. O apontador, o que é um apontador? Ele pode ser encontrado na sua própria mesa, de frente para o primeiro árbitro, registrando os pontos marcados e controlando a ordem de saques de equipes, efetuando substituições quando necessário, usando campainhas, anunciando fins de sets e registrando as advertências de conduta impróprias. Ele controla o tempo do intervalo entre os sets e muito mais. O que são os juízes dele? São aqueles caras que ficam no fundo da quadra, próximas linhas de fundo e lateral, na diagonal. Eles são responsáveis para sinalizar se a bola tá dentro ou se ela caiu dentro ou fora, se ela tocou a antena, se o jogador pisou fora da quadra, se ele pisou em cima da linha quando for sacar, qualquer erro bobinho que seja, eles estão lá para pegar o cara e tirar pontos. O período de intervalo nas partidas de vôlei funciona assim. Eles duram normalmente 3 minutinhos ali, mas pode sofrer uma alteração quando for televisionada, né? Por causa de patrocinador, essas coisas de propaganda e tal. Aí a duração ela tem que ser acordada entre os times e seleções e com a federação e tudo. No Brasil, a nossa confederação é a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei. E tem a internacional, que é a mais importante de todas, que é a Federação Internacional de Vôlei, a FVB. Vou falar sobre os movimentos, que os principais movimentos do vôlei se dividem em 5. O primeiro é o saque, que é o movimento mais básico, o qual um jogador do fundo, ele saca a bola que atravessa a quadra buscando atingir o campo da equipe adversária. O segundo é a recepção, que é quando a equipe defende o saque e recebe a bola, dando sequência a uma dinâmica de jogo e preparando o futuro ataque. O levantamento, que é quando praticamente a bola é trocada entre os jogadores do mesmo time, após a recepção. Nesse movimento, o levantador é responsável por passar a melhor jogada e preparar a bola para o atacante. Seguido a isso, temos o ataque.
que é logo depois da recepção e do levantamento, é quando o ataque ocorre, e é quando a bola é lançada para o campo da equipe inimiga. E o bloqueio é um movimento feito pelos jogadores da rede para impedir o ataque adversário, buscando a defesa do próprio time. Seguindo a isso, nós temos a rotação de times, que praticamente destaca-se entre 6 principais posições. A primeira posição, que é chamada de defesa, que ela corre atrás da linha de defesa. Essa posição é a posição de saque. A segunda é a saída de rede. A terceira posição é o meia de rede, que é responsável por realizar o bloqueio. A quarta posição é a entrada de rede, para auxiliar no ataque e propiciar uma maior defesa da terceira posição. A quinta posição é a defesa de esquerda, que também fica atrás da linha de defesa, que também foca mais no ataque. E a sexta posição é a defesa central, que é a linha de defesa principal do time, para poder se defender de ataques do time adversário. As posições 4, 3 e 2, elas são de ataque. Logo, somente os jogadores que ocupam essa área de ataque podem bloquear dentro da zona de ataque. E as posições 1, 6 e 5 são as posições principais de defesa, que eles, assim, que os jogadores que estão dentro dessa posição, eles não podem bloquear e só podem atacar se estiverem posicionados atrás da linha de ataque na zona de defesa. Os jogadores da linha de ataque, respectivas posições 2, 3 e 4, podem participar normalmente das jogadas de rede, que seriam o ataque e o bloqueio. Os jogadores de defesa, que são as posições 5, 6 e 1, caso apoie os pés na zona de ataque, eles não poderão efetuar os ataques com a bola estando uma altura superior à borda da rede. Para isso, eles devem saltar para trás, antes da linha e ainda na zona de defesa, que parte da linha do ataque sem pisar nesta. Ele também não pode, em qualquer circunstância, realizar bloqueios, pois o mesmo é responsável pelo ataque. E agora, quase no final, vou falar sobre as perguntas. A primeira pergunta foi o que a gente compreendeu a respeito desse conteúdo. Bom, praticamente compreendemos que o vôlei é um esporte com muito pouco contato físico, muitas técnicas evasivas e ofensivas, tendo regras severamente complexas, mas mesmo assim sendo bastante coletivo e capaz de adequar-se a todos os tipos de gêneros, tanto separados quanto unificados, sendo um dos esportes mais praticados do mundo devido a isso, obviamente. 2. Quais características são fundamentais nesse conteúdo? As características fundamentais são regras, coletividade, disciplina, atenção e fundamentos. Eu vou falar sobre as características que nos levaram a escolher esse conteúdo maravilhoso que é o vôlei. Porque ele é um esporte que, particularmente, eu gosto de praticar. Todo mundo aqui pratica e nós temos mais habilidade e mais propriedade até para falar. Por isso a gente considerou o melhor tema para a situação. E se possível, se tiver, né, esse ano algumas aulas práticas, meu desejo é ter aulas de vôlei. Se Deus quiser, conseguir jogar o GESA pelo colégio. Bom, esse foi o podcast. Espero que tenha gostado, professor. Muito obrigado por assistir, professor. Que tu tenha um ótimo Muito dia. obrigado. Tenha um maravilhoso dia, diga-se de passagem. Agradecemos a paciência por ouvir esse podcast maravilhoso. Muito obrigado. E é Até a isso. próxima aula, senhor. Um abraço. Até a próxima aula, professor. Obrigado por assistir. Tchau.